De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o senador Jean Paul Prats, do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, senador Jean Paul, ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Você que seja bem-vindo aqui ao nosso gabinete, Robson. O seu trabalho é muito admirado por nós todos. Eu, particularmente, tenho sempre estado em contato com você, porque acho que você é uma fonte extremamente importante para a nossa mídia, digamos, local, com posicionamentos coerentes. E é muito importante ter uma voz como a sua no rádio, no jornal, né, na TV. Para nós é importante ter uma variedade de opiniões para que a gente possa também aí, divulgar o trabalho, mas divulgar no sentido construtivo da coisa, não no sentido da publicidade. É isso que a gente está fazendo aqui. Muito bem-vindo, é muito prazeroso receber vocês aqui nesse gabinete aqui, que é de todos, né? Um gabinete onde a gente recebe os prefeitos, onde a gente recebe o Rio Grande do Norte como um todo. Perfeito. Lhe agradeço, senador, por nos receber aqui, e eu gostaria que a gente pudesse tratar do tema Petrobras. Você, como técnico, inclusive, que conhece bastante essa área de petróleo, de gás, de energia, como um todo, e energias renováveis também, eu queria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador sobre informações sobre que tipos de prejuízos o Brasil está sofrendo com essa mudança na política de preços da Petrobras, que vem desde Michel Temer, e eu lembro daquela frase, tem que manter isso, viu? E Bolsonaro está mantendo agora à frente da presidência da República. É uma mudança de modelo que tem suas graves desvantagens. O Brasil é um país que conquistou a autossuficiência em petróleo. Isso é para poucas nações do mundo. Já grandes. Estávamos refinando aproximadamente 90% do petróleo bruto extraído no Brasil, né? Exatamente. Nós estávamos correndo atrás agora da autossuficiência em refino. Mas a autossuficiência em petróleo, volumetricamente, é claro que isso varia em centímetros a partir dessa curva, às vezes você importa um pouquinho, você nunca deixa de fazer o trading, né, de óleo e combustível, mas sempre de forma marginal, ali, para compensar alguma coisa. O fato é que você produz, pelo menos desde 2006, né, e obviamente a partir de 2010, a quantidade de petróleo que a economia requer para rodar, né? Então isso chama-se autossuficiência volumétrica em petróleo. E a gente correu atrás disso em vários governos e durante várias décadas. Então, desde Getúlio, passando pelo período militar, passando pela redemocratização do país, todos os presidentes e todos os cidadãos brasileiros acompanharam uma corrida do Brasil em direção à autossuficiência em petróleo. E por que autossuficiência em petróleo? Porque ela significa depender menos ou ser menos atingido pelas oscilações do preço no cenário mundial. Essas variações internacionais. O barril tem um preço internacional, varia de acordo com o petróleo, mas tem um preço internacional que, na verdade, Robson, dita a economia de todo o mundo. Enquanto o petróleo for o que ele é, o rei, o sangue da economia mundial, o preço do petróleo é mais importante do que o preço do dólar, do que o câmbio, porque esse flutua de acordo com moedas diferentes, então é uma relação mais bilateral. O preço do petróleo vale para todo o mundo. Os países que buscam a sua autossuficiência, eles procuram se desgarrar um pouco, não todo, porque sempre você vai ter o trading, mas um pouco dessa oscilação abrupta, por exemplo, quando há furacões, coisas que não são do controle dos países. Ou aquela explosão que teve, por exemplo, nos países árabes. Pode ser uma intempérie climática, pode ser um ataque terrorista, pode ser uma guerra, alguma coisa que nós aqui do Brasil não tenhamos nada a ver com o que está ali acontecendo, uma geopolítica diferente, uma coisa que não... E de repente a gente passa a ter que pagar um preço mais caro. E aí, se você não tem o seu próprio petróleo, o que é que acontece? Você importa tudo, é o caso do Japão, por exemplo. O Japão importa toda a fonte energética que ele precisa. Então ele é totalmente suscetível a qualquer variação do preço do gás, do preço do carvão, do preço do petróleo, tudo vem de fora, né? Nós somos o oposto, nós temos cada vez mais tendência a ser autossuficiência em tudo, autossuficiente em energia, autossuficiente em alimentos, exportador de alimento, em proteína, em isso e aquilo. Petróleo era o que nos faltava, passamos a ser autossuficientes em petróleo, e aí não vou entrar em detalhes de quem conquistou, não conquistou, o fato é que nós chegamos nessa década à autossuficiência em petróleo. E ela é importante porque ela permitiria, caso haja uma determinada concepção, que o Brasil possa produzir um pouco alheio, não todo, porque o petróleo precisa variar, mas um pouco alheio a essas grandes volatilidades internacionais. Significa o seguinte, se o petróleo variar pouco,
a gente fica mais ou menos no mesmo patamar, em diesel, em tudo. Como o diesel é muito importante para nós, o agro, tudo que exporta do Brasil, o ferro, etc., tudo é movido a diesel, locomotivas, caminhões, os nossos transportes, etc., né, eles trafegam no modal rodoviário. Né? Então, e mesmo no ferroviário é a diesel. No ferroviário é diesel também. Então você tem uma grande dependência dos combustíveis e, portanto, do preço do petróleo. Enquanto a Petrobras teve o governo em geral, e isso vale para Fernando Henrique, Sarney, todos esses governos que eu mencionei, não é só coisa de Lula e Dilma, não. O Brasil nunca teve um preço livre em dólar oscilando em tempo real na bomba para o consumidor final. Nunca teve isso, nunca teve acostumado com isso. O país sempre conseguiu equalizar o preço, levando um preço mais justo para o consumidor. Mesmo quando não era autossuficiente. Que dirá quando você produz 100% do seu óleo, você pode ficar pequeno. Se você não precisa de mais quase nada do petróleo do exterior, por que você vai ficar submisso à variação de fora do Brasil? Pequenos períodos de grande oscilação, você pode amortizar ali naquele momento e manter o agro, o exportador. Realiza um pouco de prejuízo para a Petrobras, mas garante o lucro social. Recupera depois. Então você tinha uma política até hoje de patamares, de ajuste de patamares. Você usava uma coisa que era a CID. CID era aquela contribuição de domínio econômico, sobre os combustíveis, que era um que ajudava para, inclusive, a construção das estradas. Exato, né? E era o primeiro. Quanto você tivesse mais baixo, você podia botar uma CID maior. Quando subia o preço do petróleo, você diminuía a CID. E assim, internamente, ficava com um preço mais estável. O segundo colchão de amortecimento era a estatal Petrobras, porque ela é uma estatal. Ela serve a esses propósitos. Não só isso, como abrir caminhos, construir gasodutos onde não há viabilidade no início, para abrir infraestrutura do país, né? Toda essa questão, inclusive entrar no pré-sal. Se não fosse a Petrobras, com o papel de estatal dela, furar um poço caríssimo, que na época foi considerado uma loucura, né? Abaixo de 1 quilômetro de camada inclusive, de sal... disseram que o pré-sal era mentira também, né? Também, depois disso. Mas primeiro teve um geólogo lá, que é o Guilherme Estrela, que depois virou diretor de exploração e produção da Petrobras, já estava 10 anos aposentado, quando foi trazido de volta para ser diretor, Jean Paul, furou esse poço, porque era estatal, e com esse ato, digamos assim, nós descobrimos o pré-sal. Então, há várias coisas que só uma estatal brasileira, ou petróleo estatal, né? Pode fazer. Agora, senador, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador como é que isso afeta não só a economia, mas também e principalmente o emprego, né? Porque na hora que você faz o que Temer começou a fazer, Bolsonaro está mantendo, você, em vez de refinar aqui, aí você manda para fora, refina lá fora, gera emprego e renda lá fora do país, né? E compra de volta pagando em dólar mais caro, sujeito à variação que a gente não controla, como você explicou. Aí já é um caso pior ainda, que além de você não aproveitar a autossuficiência em petróleo cru, você ainda, olha o que está acontecendo, você tem capacidade de refino, deixa ela funcionando uma meia bomba, literalmente, a 70%, 60% da capacidade, para deixar entrar o combustível importado, para dizer que tem um mercado livre, digamos assim, que na verdade não é livre, porque aquele mercado está ali, ele vai comprar na bomba, os distribuidores são as mesmas, etc. E passa a importar diesel e gasolina, né, em dólar, tempo real, impõe este preço oscilante no mercado como um todo, então todo mundo compra esse petróleo, Veja que já está uma crise terrível no Equador, e você inclusive exporta óleo. Exporta óleo. Por causa disso está uma crise, inclusive, terrível no Equador, fruto até de acordo com o FMI. Equador, né? Esse que é país da OPEP. Exatamente, botou o preço do combustível lá para cima. Né? OPEP, país exportador de petróleo, junto com os árabes, ali, o Equador está junto, Venezuela também. E aí, todo esse problema, esse drama, porque também é um país que está acostumado a exportar petróleo e ter alguma facilidade na sua economia. Existe alguma avaliação, coisa, o mercado de petróleo ele não é exatamente igual a vender hambúrguer ou vender roupa ou coisa assim. Ele é um mercado que, se a economia definir, se o governo definir que ele é basilar, ou seja, que ele é fundamental para outros setores crescerem, faz sentido o teu papel da estatal e faz sentido você correr atrás de produzir seu próprio petróleo. Do contrário, a pergunta é, para que eu vou produzir um petróleo no Brasil se eu vou agir como o Japão, importar tudo e eu colocar meu preço interno como se eu estivesse comprando tudo de fora? É um absurdo, né? E a gente tendo tudo aqui, né? Agora, senador, existiria já números que a gente pudesse divulgar sobre o quanto isso representa de perdas de emprego, porque além do refino do petróleo, você tem no entorno das refinarias a indústria petroquímica, né? Então a gente teria como passar para o telespectador algo sobre números de empregos que a gente perde com esse tipo de política da Petrobras e o impacto que isso gera na economia? Na verdade tem uma coisa até mais grave que está acontecendo agora, que é a terceira fase. Então, a primeira fase foi liberar preço do óleo, como se fosse aqui o Japão. A segunda é deixar de refinar parte do seu óleo
para levar o óleo para fora e importar combustível. E a terceira parte agora é um fracionamento da Petrobras, é a desverticalização da Petrobras, alegando que ela está quebrada, que o PT roubou, que isso, que aquilo, que absolutamente não é verdade. A empresa tem uma alavancagem financeira, chama-se que é dívida, não deixa de ser de dívida, porque ela encontrou uma grande reserva há 5, 10 anos atrás, então estou nesse período, e ela vai pedindo, se capitalizando, buscando dinheiro no mercado, captando fazendo dinheiro. Investimento para captar Mas essa reserva, né? Qual é o que não é grave? É que a garantia é a reserva. Então ninguém emprestou para a Petrobras porque achou o Lula, a Dilma, o ministro tal, a presidente da Petrobras tal bonito. Porque tem garantia. Ele emprestou porque tem uma garantia forte que é reserva provada. E quando qualquer empresa do mundo, estatal ou não, fez uma grande descoberta de petróleo, ela se endividou, se alavancou e depois passou a produzir aquele óleo, lucrou tremendamente. Porque produzir petróleo é tirar a riqueza do solo. Exato. É onde não havia nada, criar riqueza de nada. Então, isso dá um lucro espetacular. Por isso as empresas de petróleo são tão grandes e por isso elas conseguem capital para se autofinanciar na fase de exploração, que é a fase de risco. Pergunta se o banco vai emprestar alguém para furar um poço para descobrir esse petróleo, baseado na palavra de um geólogo, por melhor que ele seja. Ele não aceita fazer isso. Então, as empresas de petróleo precisam ter grande capital para se autofinanciar na fase do risco. Uma vez que eles encontram uma reserva certa, uma reserva provada, ele pega essa mega reserva e pega uma mega dívida em torno dessa reserva, mas sabendo que ele vai pagar. Então, esse negócio de, estou vendendo refinaria da Petrobras porque eu tenho que diminuir a alavancagem, porque eu tenho que diminuir a dívida da Petrobras, é balela. O que se quer, na verdade, é fazer um fake desenvolvimento num governo que está sem pauta, e dizer assim, olha, entrou a Esso, olha, entrou a Shell e comprou uma refinaria no Brasil. Só que ela está comprando um ativo que já estava funcionando, não vai melhorar nada. E que foi construído com o nosso dinheiro. E que não tem nenhum compromisso na hora da venda, como foi com os gasodutos de todo o Nordeste e Norte, que foram vendidos agora. De ampliar os investimentos. De ampliar os investimentos. Você simplesmente vendeu o monopólio natural, que no caso é os dutos, né? Porque só tem aquele duto ali. Vendeu para uma empresa privada. A empresa até é boa, não tem nada contra a empresa, eu sempre faço essa ressalva. A Engie, que é uma empresa francesa que comprou esses gasodutos, aproveitou uma oportunidade. Viu ali, caramba, estão vendendo isso, não acredito. Toma, está aqui, comprei. 9 bilhões. 9 bilhões de dólares. Só no primeiro ano, a Petrobras provavelmente vai pagar em aluguel desses dutos para usar, já que é ela que usa, o equivalente a 1/3 disso. Ou seja, em 3 anos ela vai ter pago o que ela recebeu para vender esses gasodutos. Nosso tempo está chegando. Sentido. Não faz. Senador, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria objetivamente uma palavra sua a respeito do seguinte. Está se vendendo os pedaços da Petrobras, mas sem dizer onde vai se aplicar o dinheiro, sem nenhum planejamento para isso. Teoricamente, argumentava-se que seria para desfazer a dívida pública, que a gente deve muito, mas que deveria ser auditada e a Constituição garante. Mas o que chama a atenção é que o governo já vendeu grande parte, já arrecadou bilhões e bilhões de reais, mas está pedindo um crédito suplementar para aumentar o endividamento. É porque, na verdade, não foi para a dívida pública. É para diminuir a dívida da Petrobras, que é isso que eu expliquei. Eles alegam que tem uma alavancagem alta, mas depois o próprio pré-sal, a produção do próprio pré-sal, repagaria isso ao longo do tempo. Os credores não estão nem exigindo isso. Isso é só para o público nada justifica essa venda, né? Isso é um pretexto, né, para o público consumir. A Petrobras, o PT acabou com a Petrobras e agora eu estou tendo que vender. Você estava dizendo que é corrupção? Não faz o menor sentido isso. É a mesma coisa que você querer matar o boi porque o boi estava com carrapato. E a proporção é completamente diferente, né? Claro que corrupção é horrível, é evidente que tem que ser punidos as pessoas. Agora não justifica que se entregue o patrimônio. E nem matar as empresas, né? O que aconteceu, você falou de emprego, só para fechar a questão. Quantos empregos, milhares de empregos, é incalculável a quantidade de empregos que se deixou por fazer uma operação exemplar contra a corrupção, que poderia existir totalmente ao largo desse tipo de processo, quebrou-se várias empresas. Mas a Odebrecht sempre foi criminosa. Então, não é a Odebrecht que era criminosa, eram pessoas da Odebrecht que eram criminosas. Mas então, o engenheiro da Odebrecht, o peão da Odebrecht que estava ali, não tem nada com isso. Está tudo na rua. Então, se você pegar só as 6 principais empresas, só para ficar só na grande construção civil pesada, todo mundo jogou gente fora. Algumas empresas quebraram, está a explicação da crise. Pois é. Milhares de empregos. E o Rio de Janeiro, que é o maior exemplo disso, que era a cidade pujante, era o sultanato do Rio, era, né, o califado, etc., com Reut, com tudo,
foi para o vinagre. E não teve. E olha que os sistemas lá de corrupção, eventualmente, de investigação, são completamente distintos. Muito bem. Mas o Estado derreteu. Derreteu porque não tem o setor de petróleo funcionando. Lamentavelmente. Senador Jean Paul Prats, quero agradecer sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Você que está sempre bem-vindo aqui. Quando quiser, portas abertas. Muito bem, muito obrigado. Um abraço a todos.